Vem aqui. Espalha essas 3 cadeiras para quem chegar, porque daí senão uma pessoa fica meio com vergonha. É. Meus irmãos, olha só. Diante daquilo que a gente estava estudando sobre a beleza e do que está acontecendo aí, aconteceu esse final de semana, de tanta coisa, o padre, então, vamos olhar os sinais dos tempos e ver o que Deus está falando nessas coisas. Por isso o padre montou essa aula, que é assim, tem a ver com o assunto, mas também é uma meio que pausa no assunto, para a gente interpretar e vocês verem um pouco da realidade das coisas. A gente às vezes fica amortecido, com a cabeça amortecida diante de tanta coisa que vai acontecendo, e uma das coisas que o demônio faz é um amortecimento da nossa consciência e da nossa moralidade. A gente vai se acostumando, um esquema do demônio, aquela historinha do sapo, sabe, que vai fervendo a água aos poucos, e por muitas vezes a gente tem uma consciência amortecida. Assim acontece em relação aos nossos pecados, e também acontece em relação à sociedade, a tudo aquilo que está acontecendo. Hoje então nós vamos falar do satanismo moderno. Como é que o satanismo se apresenta no mundo de hoje? A primeira coisa é o que tomou o assunto desse final de semana. Foram 2 coisas, né? O Rio Grande do Sul e o show da porca lá, né? Que tem a ver uma coisa com a outra. É isso que nós vamos ver hoje. Vamos começar a ver hoje. A primeira coisa é por que acontecem desastres, não é? Naturais. Os desastres naturais, eles têm 4 coisas que pode ser que causam os desastres naturais. Primeiro, o próprio fluxo da terra, como Deus deixou e ordenou a natureza das coisas. Por exemplo, quando a terra foi criada, ela era muito quente. Então, o processo de resfriamento da terra demorou milhões e milhões de anos. Para que isso acontecesse, era uma coisa de chuva e quentura, chuva e quentura, tudo quase que cíclico, não é? Tudo isso provoca desmoronamento, provoca furacão, provoca todas essas coisas que a gente conhece hoje por conta da geologia. Então, existe um processo que é natural da ordem da criação. Uma segunda coisa é o pecado do ser humano, né? O pecado do ser humano, ele provoca uma ruptura na ordem das coisas. O pecado de Adão, ele fez com que a criação saísse da sua rota. A gente viu lá na primeira aula que Adão tinha 2 missões. A primeira era proteger o paraíso, e a segunda era elevar o paraíso até Deus. Era um tipo de sacerdócio que ele tinha, oferecer a criação como um sacrifício. Quando Adão ele peca, ele desestrutura a ordem das coisas e da criação. A criação, ela sente o impacto do pecado. A criação então meio que se revolta contra o homem, porque ela saiu da sua rota, ela saiu do eixo. É como um motor que está batendo errado. Conforme passar o tempo e aumentando os pecados, essa ordem das coisas vai piorando, porque os pecados vão causando ainda mais desconforto na criação e revolta da criação em relação ao ser humano, mesmo que a criação não tenha consciência disso. Mas de novo, é um motor batendo errado e cada vez batendo mais forte. Jesus vai dizer que nos finais dos tempos, 2 coisas vão marcar os finais dos tempos, não é? A apostasia, que é a perca da fé. Se é a perca da fé, aumenta o pecado.
Se aumenta o pecado, produz a segunda consequência, que é o abalo cósmico. Você lembra que Jesus fala que estrelas cairão, haverá abalo cósmico, tal, aquela coisa toda, por quê? Fruto do pecado do homem. Então uma coisa está relacionada à outra. A gente sente isso já quando a gente percebe a desestrutura das estações do ano, por exemplo, não é? É época para estar calor que está frio, época que está frio está calor, fica um tempão sem chover, tal e coisa. No fundo acaba sendo o pecado, a ganância do homem. Você lembra de Mariana? Mariana é um exemplo típico de ganância. A ganância provocou a ruptura da represa, o não cuidado com a represa, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Então, segunda coisa, segundo motivo, o pecado do homem. A carta aos Romanos fala isso, né? A carta aos Romanos fala que, no capítulo 8, fala que a natureza sofre como em dores de parto, esperando nossa santidade. Enquanto a gente não se santifica, a natureza geme. A terceira coisa é Deus usando aquilo como uma correção. Deus nos corrige, Deus nos castiga, não no sentido bateu, levou, mas como um bom pai, como uma boa mãe, tem que deixar às vezes de castigo para ver se entende. Sabe aquela coisa no popular? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. No Antigo Testamento os profetas usavam, e no Apocalipse vai retomar essa ideia, eles usavam a ideia de taça, a taça da ira de Deus. A ira é esse chacoalhão que Deus dá para ver se a turma acorda. A ira de Deus não é igual à nossa ira. A nossa ira, por muitas vezes, é por vingança. A nossa ira é para descontar, por raiva. Nós podemos ter uma ira igual à de Deus quando a gente usa de uma correção, de uma firmeza, de uma braveza para salvar a pessoa. Então isso é a ira santa, quando Deus vai e usa de firmeza, de força, de um castigo para ver se a pessoa acorda. No Antigo Testamento, Deus vai falando para os profetas: olha, fala para o povo, que o povo está se perdendo, o povo não está obedecendo, não está mais me obedecendo. E os profetas chegam e falam para o povo: olha, se vocês não se converterem, não mudarem, essa ira de Deus vai encher a taça, e a hora que encher vai transbordar, e aí segura a mão de Deus. Muitas e muitas vezes o povo recuou, mas a maior parte das vezes não recuou, e isso trouxe consequência. Uma das consequências maiores dessa ira de Deus foi a Babilônia. Nabucodonosor, que era um pagão, que era um imperador pagão, ele é usado por Deus. A Bíblia fala que ele vai ser como um servo meu, mas ele vai servir como um chicote. Nabucodonosor, então, esse imperador, invade Jerusalém e arrebenta com tudo em Jerusalém. Leva o povo escravo para a Babilônia. Lá na Babilônia há um processo de purificação do povo. Não precisava passar por isso, mas o povo não estava entendendo o que Deus estava falando, não estava se corrigindo. Então, por muitas vezes, no Apocalipse também fala isso, né? O povo vai cair de tal forma, tanto que a ira de Deus, a hora que os anjos soarem a trombeta, a ira de Deus cairá sobre a terra. Esse gesto de ira de Deus ainda é misericórdia, ainda é para ver se o povo acorda. E às vezes Deus usa desse tipo de catástrofe também como um sinal da sua ira. A quarta coisa é quando é uma ação demoníaca. Quando o demônio age na estrutura da natureza por conta
pecado que se instaura no meio do povo. Tem uma passagem do Antigo Testamento, o livro de Daniel, que fala que Miguel, cada pessoa tem o seu anjo da guarda, e cada família tem um arcanjo, que é o segundo soldado. O arcanjo, ele cuida de vários anjos. Então, por exemplo, na sua família tem 4, 5 pessoas lá, tem um arcanjo que é responsável pelos anjos. Esse arcanjo é como se fosse o chefe de seção. Acima dos arcanjos tem um tipo de anjo que chama principado, que é quando ele cuida de uma porção de terra, de uma porção de um povo. Então pode ser uma diocese, uma paróquia, uma diocese, um estado, um país. Então existe para cada país um principado. Conforme a missão de um povo, é dado um anjo para conduzir aquele povo com patente maior. Quando um anjo ele tem uma patente maior, ele pode exercer a função que estão embaixo. Então, por exemplo, São Miguel, ele é um serafim, ele não é um principado, mas como serafim, ele pode exercer qualquer função que tiver aqui embaixo dele, as outras 8 funções que tem embaixo dele. São Miguel, ele foi designado como condutor, como protetor do povo de Israel e da igreja, da nossa igreja. No Antigo Testamento é dito no livro de Daniel que São Miguel, ele segurou por 21 dias a ira de um demônio. Só que como o povo estava pecando demais, chegou uma hora que não teve jeito. Entende? Então é como assim, a santidade do povo, as obras de caridade, as orações, eles fortalecem aquele anjo que está responsável de cuidar daquela família, daquela pessoa e daquele país. O nosso país, pela tradição nossa, a gente recebeu o auxílio de a designação de São Rafael. São Rafael, que foi o anjo designado para cuidar do Brasil. Veja, São Rafael também não é um principado, é um anjo de estatura maior, ele é um serafim. Quando é que Deus usa dos serafins para fazer um serviço menor? Quando a missão que ele tem é muito importante. Daqui a gente tira a importância do Brasil nessa batalha, nesse jogo de xadrez que é a salvação das pessoas. Se Deus designou um serafim para cuidar do país, então significa que a missão do Brasil é muito grande. O padre tem falado disso nas homilias. O Brasil, ele é fundado a partir de uma missa, num domingo de Páscoa. Esse país, ele começa com o sangue de Cristo, de forma então que o Brasil é um ponto-chave no reino de Deus ou no projeto do anticristo. Para proteger essa nação, então foi designado não um principado, que já é um anjão já, mas um serafim, que é do mais alto nível. Lá embaixo, lá no inferno, também tem uma hierarquia, só que para baixo. Também tem um anjo, eles eram anjos, que se revoltaram contra Deus. Também tem um anjo do mal, que manda no outro. Quando Lúcifer, ele, que é o chefão, olha para o Brasil, ele percebe que Deus colocou um serafim para cuidar do Brasil. Então, só disso ele já lê que o Brasil é chave. O Brasil era para ser uma fábrica de santos, gente.
O Brasil era para segurar a bronca desse mundo. Que o Brasil é importante nisso tudo, e que se foi colocado um serafim para cuidar do Brasil, ele não pode colocar um anjo menor para lutar contra São Rafael. Ele não pode pôr um anjo, um arcanjo, um principado, um trono, uma potestade. Ele não pode, porque vai apanhar. Percebe então? Então, São Rafael, o demônio percebe que para combater São Rafael tem que ter um anjo, um demônio à altura de São Rafael. Então, se o protetor nosso é muito grande, é muito power, o demônio que quer acabar com o Brasil também é. Percebe? É um jogo de xadrez. Há uma importância do país, há uma importância dessa nação, mas você repara que no livro de Daniel, São Miguel segurou 21 dias aquele demônio que queria acabar com o povo de Israel. Olha para essa nação como é que está. Entende? Se enfraquece essa proteção, aí está suscetível a qualquer coisa. Está suscetível a qualquer coisa da ação diabólica. Então vamos voltar. Um desastre ele pode ser por via natural, ele pode ser pelo pecado do homem, ele pode ser um castigo de Deus, uma correção de Deus, e ele pode ser uma ação demoníaca, certo? Mas ele pode ser tudo ao mesmo tempo também, que eu acho que é. Entende? Pode ser tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa é isso. A segunda coisa é, Jesus fala para a gente olhar os sinais dos tempos. Para que você tenha comunhão com Deus, você entre em comunhão com Deus, você precisa de um negócio que se chama liturgia, missa. Você recebe o corpo de Cristo, que é a comunhão. Você entra em comunhão com Jesus, não é? Você e Jesus se tornam um só. Para ter liturgia, precisa de 3 coisas: sacerdote, rito, não é? No caso, nossas palavras que o padre fala: tomai, comei, tomai, bebei, e o sacrifício, aquilo que é sacrificado. Para ter missa, tem que ter um padre que é válido, ordenado válido, tem que ter o rito católico, as palavras, o padre não pode mudar as palavras, senão não é missa, e tem que ter o sacrifício. No caso da missa, quem é o sacrifício? Jesus, não é? A gente está lendo no prefácio da Páscoa agora, que Jesus é sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo. Se tem essas 3 coisas e você participa disso, você tem link com Ele, você está unido a Ele, você entra em comunhão com Ele, certo? O demônio, gente, ele é um debochado. O demônio, ele é ele macaqueia as coisas. Ele copia Deus, ele faz a coisa do Paraguai, sabe? De forma que existem modos de ficar em comunhão também com o diabo, participando de sua liturgia. Para participar de sua liturgia também precisa de 3 coisas: sacerdote ou sacerdotisa, no caso dele, porque era um debochado, rito e sacrifício. Essa mulher veio aqui como uma sacerdotisa. Se você pegar o show, você vai ver os elementos, nós vamos estudar isso, os elementos de sacerdotisa. Há um rito que é feito ali, que as pessoas entendem como dança, como performance, como um monte de profanação, de
uso de cruz, uso de imagem de Nossa Senhora, de cuspir nas pessoas, de um monte de sinais que no fundo era um rito. O Papa Bento tem um livro que se chama O Espírito da Liturgia, quando ele era cardeal, isso faz 25 anos. Ele diz: os shows hoje viraram rito de adoração, explícito ou implícito do diabo. Por quê? Porque olha o que virou a música, gente. Não é só o rock. Hoje em dia, aliás, mais do que o rock, o que chega mais na cabeça do jovem é o pop. Essas diva pop, né? Essas, né? Sei lá, Madonna, Beyoncé, elas chegam muito mais do que o rock. O rock é um nicho, e também é um nicho, é um público. Mas veja, você não pode negar que o sertanejo também faz isso, o pagode e o samba também fazem isso. Eles não ficam lá invertendo cruz invertida, mas pega uma música sertaneja hoje, o que é? Ir no motel, é pegação, é bebedeira, é não sei o que. Veja, há um culto ali que não é a Deus, não é o sexto mandamento. Se você pegar, sei lá, a música, quando a gente era criança, sertaneja, nossos pais eram crianças, o que falava? Falava do homem do campo. Lembra que sempre tem aquela historinha de moral, não sei o que, não sei o que. Não é mais, é pegação. Então veja, só ela que está fazendo esse papel? Não. De forma que o Papa está certo, esses shows viraram culto, uma liturgia. Só que existem coisas que adentram mais, que são muito mais profanas. Quanto mais profana, mais força dá para o demônio. Percebe? O anjo nosso aqui, então, é São Rafael. Agora, os anjos, eu falava ontem, isso aqui até agora foi a homilia de ontem. Eu falava, né, que o padre, ele ficou um tempo de exorcista. Exorcista é assim, é um cargo que o bispo designa. Quando troca o bispo, troca todos os cargos. Então troca o chanceler, troca o exorcista, trocou. Então eu já não sou mais, mas eu exerço essa função. Quando você quando você vai fazer essa função, você tem que estudar muito. Então, uma das coisas que nesse estudo eu percebi que foi algo que eu não sabia, é que o demônio que foi designado aqui para o Brasil tem que ser um cara power mesmo, não era assim? O que é designado aqui para o Brasil é aquilo que na Bíblia a gente chama de Leviatã. Leviatã na Bíblia, no livro de Jó, em Jonas, no Apocalipse, é meio que o demônio dos mares. Aqui você já vai ver a ligação com Iemanjá. Quanto que é forte isso? Quanto que é forte esse negócio de pular ondinha, de fazer oferenda lá pro mar, não sei o quê. E o porquê que o show foi na beira da praia? Percebe? É a igreja, é o lugar adequado. Padre, mas podia ser em outro lugar? Podia, mas quanto mais vai coincidindo as coisas, mais, entre aspas, o trabalho vai ficando poderoso, entende? Veja só, a missa ela acontece se é um padre simples, piedoso, se é um padre que está em pecado, a missa vai acontecer. Mas você não pode negar que o padre que está lá em estado de graça, que está rezando aquilo lá, ele expande mais o poder de Deus na vida das pessoas. Assim também, quanto mais coincidir coisa, entre aspas, coincidir, percebe? Então veja só, tinha um sacerdote? Tinha, uma sacerdotisa no caso. Tinha rito? Tinha. O que faltava? Entende? Sacrifício que faltava. Você vai pegar qualquer show aí, sempre tem gente morta. Sempre que morreu no show, morreu de insolação, não foi agora de pouco? Morreu pisoteada, morreu não sei o quê. A turma liga? Ninguém liga. Por quê? Porque faz parte do combo. Agora veja só,
ela, no meio satânico, assim, é isso que a gente vai ver, vai começar a ver hoje. No meio satânico, ela não é assim a Blaster, mas o poder de alcance dela é muito grande. São 1.600.000 pessoas participando de um culto a Satanás de forma pública. Como o padre falou, padre, não acredito nisso, tá bom, então acolha aquilo que o padre falou da música sertaneja. Olha a devassidão. Se eu estou falando aqui que na música sertaneja, no pagode, já tem um monte de devassidão, imagina ali, só a devassidão já. Agora, fora os elementos que de fato, o nome Madonna, que é uma apropriação, né? Madonna é o nome italiano, para a gente falar de Nossa Senhora, não é? Minha dona, Nossa Senhora, e é um deboche, como o padre falou, na missa negra eles rezam para a mãe do anticristo, acaba sendo um deboche. E aí, cruz invertida, cruz sexualizada, zombaria, ela vestida de capuz, vestida um tipo de casula, a sexualização, a questão LGBT, né? Tudo um deboche. Então repara, tinha a sacerdotisa, tinha o rito, faltava o sacrifício. Essas pessoas entraram como... Padre, essas pessoas foram para o inferno? Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas a morte fortalece ele, entende? Deus é o Deus da vida. Quando vem e veja só o que está acontecendo lá, gente. As pessoas estão mandando mantimento, não está podendo entrar. As pessoas estão fazendo comida e não estão podendo doar comida. Olha o pecado que está ali dominando tudo. Repara só, eu falo sempre, tempo de crise revela o pior do povo. Essa história de que nós vai sair melhor de cada crise é mentira. Olha só, depois da pandemia, depois do negócio da gasolina, não é? Da greve da gasolina, revela o pior do povo, é cada um por si, a ema, tal e coisa. Então tá lá as pessoas querendo ajudar, e o ano político, a ganância das pessoas, veja, continua sendo um meio de sacrifício, ainda está morrendo gente, percebe? E aí a gente não pode ler tudo isso como simples coincidência, porque olha o Brasil como é que está, gente, como simples coincidência, como, mas ela doou, mas não importa que doou, porque a coisa já aconteceu, já foram sacrificados tantas e tantas pessoas ali. Todo mundo acho que viu lá o vídeo do cara que falou, para mim chega, vou embora, estava lá com o barco, a menina mandou pegar, viram? Falou para pegar a boneca, não era a boneca, que era? Né? Quanto mais inocente for o sacrifício, mais poder há nisso. Então veja, por que a missa é a missa? Porque Jesus é o inocente maior. Nenhuma criança se compara com a inocência de Jesus, não é? Ele foi sacrificado por nós. Agora veja, você já pensou o que é se esse país aprova o aborto? O sacerdote já tem, olha macumba, olha aí espiritismo, olha essas danças, esses shows, sacerdote já tem, rito também já tem. O que trava um pouco é que não tem vítima. As vítimas acabam sendo o quê? Oferenda de coisas, de animais e de gente que some, que morre em show, que não sei o que, papapá. Muito bem, se aprova o aborto, vira uma máquina de sacrifício. Dá uma pesquisadinha, você vai ver que nos Estados Unidos as clínicas abortivas, elas liberam espaço para culto satânico. Por que será? E por que tem de novo, Rafael vai ficando meio de mão atada, porque se o povo está, entende? Vai ficando de mão atada, se o povo está escolhendo esse caminho, por isso que o padre tem falado, se aprovar o aborto, isso aqui vai virar um inferno. E aí, é uma coisa até da outra, aí vocês vão ver, o Papa João Paulo II diz assim,
a nação que aprova o aborto se torna maldita. Certo? A criança não tem nada a ver, mas é sacrifício. Percebe? O que rolou ali então? O que rolou? E aí, veja, a mídia, as coisas estão tão com a consciência adormecida de que não faz ligação com uma coisa com outra. Nós dentro da igreja não fazemos, os padres não fazem, e aí fica como se fosse, coincidiu, ou foi isso aqui, ou não sei o que, entende? Nada é à toa, gente. Na medida que esses sinais e essas coisas vão acontecendo, a gente precisa ficar atento ao link das coisas, porque nós estamos numa batalha espiritual. Eu vou falar agora, isso é opinião minha. Até agora ainda fundamentei a teologia, mas agora é opinião minha. A gente está às portas de coisas que a gente sempre ouviu falar, mas está na nossa cara. Agenda 2030, movimentos de unificação de moeda, de blocos, de inteligência artificial, tá tudo assim, ó. E a consciência das pessoas estão tão adormecida que a hora que tocar a flautinha, a turma vai embalado. 1.600.000 pessoas celebrando tudo aquilo, essa missa negra na cara de todo mundo. Vai falar para essa turma que não era. Mexe com a Madonna para você ver. Diante do fã, diante do não sei o que. Agora fala para mim, quem estava ali era só LGBT? Não tinha nenhum batizado lá? Não tinha ninguém que é de missa? E deixa eu dizer para você, eu duvido que não tinha padre lá. Só que assim, pro ritual, quanto maior for a apostasia, é melhor. Na missa negra mesmo, na raiz, o máximo assim, de exaltação que eles podem conseguir para ficar poderosa a missa negra é um padre que apostatou a fé, que perdeu a fé, que presida essa missa negra. Mas o fato de, por exemplo, um padre ou um cristão estar lá, o diabo está debochando, o diabo está falando para a cara de Deus assim, olha aí, ó, seu filho aqui. Entende, gente? Não é papo de protestante. Não é, sabe, protestante fica vendo coisa em todo lugar, né? Demônio na Coca-Cola, vendo não sei o quê. Meu. Vamos ver então. O satanismo moderno, a corrupção da beleza e do culto. Primeiro assim, o satanismo, ele sempre teve. A partir do momento que Adão e Eva escutaram o demônio, já está lá o satanismo. O Antigo Testamento, no fundo, essa luta com deuses era a luta contra Satanás. Esses deuses aí, ó, Baal, Leviatã, Astarte, Afrodite, esses deuses, no fundo, eram a não adoração a Deus. Se não é adoração a Deus, não tem outra escolha. Ou você adora a Deus, ou você está adorando o diabo. São Paulo fala isso. De forma que sempre teve o processo repara aqui, de pessoas que eram possessas no Antigo Testamento, ele era muito maior, por causa que o sangue de Cristo aliviou isso. Até então, no Antigo Testamento, era assim, a coisa estava do jeito que o diabo gosta. Era um processo que demorou a revelação, que demorou para que venham os profetas, tal, os patriarcas, os profetas, tal. Então é um processo didático de Deus. Esse processo
O demônio via. E veja só, por que só o povo de Israel que era monoteísta? Só o povo de Israel que acreditava em um só Deus. Os outros tudo em um monte de deuses, esses deuses pagãos, essas coisas todas. Porque é uma guerra já era uma guerra. Porque os países que dominaram Israel, todos eram politeístas, todos com vários deuses, todos passavam que nem um trator em cima de Israel. E aí sempre essa preocupação dos profetas em corrigir o povo. Deus vai lá e fala assim: olha, não pode casar com mulher ou homem estrangeiro. Por quê? Porque ele sabia, casando com mulher estrangeira, por exemplo, a mulher ia trazer todos os deuses dela para cá. O duro é quando o rei faz isso. Não é que tem a história de Elias, pode não vai falar aqui, mas Jezabel, de Acabe, ele casa com a estrangeira, a mulher traz todo mundo para cá, traz toda a porcaria para cá. Entende? Então não era assim uma coisa. Aí você vai colocar, a mídia vai ler a Bíblia hoje e vai falar assim: tá vendo como era assim, um Deus machista, um Deus chauvinista e tal e coisa. Não, gente, era o processo de didática, precisava proteger a verdadeira fé. No Antigo Testamento, como tirando Israel, todo mundo adorava os falsos deuses, não tinha muita manifestação assim de possessão. Por quê? Porque estava tudo do jeito que o diabo gosta. Quando Jesus aparece, eu sei porque o Senhor veio para nos destruir. Por quê destruir? Porque nós estamos no poder. Agora você apareceu aqui, vai acabar com nós, não é assim? Repara então que quando Jesus vem, os demônios ficam incomodados. Mas o fato de Jesus ter morrido da cruz, ao mesmo tempo aliviou isso, acalmou. Lembra que o padre falou que é uma batalha? Agora, o povo foi convertendo. Agora, se o povo começa a cair de novo, vai fortalecendo de novo tudo isso, toda essa ação demoníaca. Sempre teve. No tempo de Agostinho tinha, na Idade Média tinha, muitas dessas coisas assim, a igreja queimava a bruxa, queimava, no dia do juízo a gente vai ver que muita coisa a gente ainda foi com razão, viu? Que era muita gente adorando de fato o diabo. Existia uma seita na Idade Média chamada Luciferianos, daí isso já dá para você ver. Enfim, o Iluminismo, Revolução Francesa, começa toda uma revolta contra Deus aí. Se eu for pegar a história mesmo, aí vai ter que fazer um curso só disso. Então vai dar uma pincelada no satanismo moderno, que é quando a porteira abriu de novo. Tá bom? Então vai fazer um recorte só. Esse recorte, ele começa com essa mulher aí, ó, Helena Blavatsky. Ela foi uma fundadora de uma sociedade teosófica. Teosófica é sabedoria de Deus, é amigo da sabedoria de Deus. Uma influente figura, sempre assim, sempre a mistura, né? Tem a ver com Deus, o divino, mas é para confundir. Uma figura do movimento esotérico moderno. Ela, lembra da gnose? Ela foi restabelecendo muita coisa da gnose. Aí sabe aquela coisa? Um conta uma mentira aqui, outro conta uma mentira ali, e outro vai, daqui a pouco ficou essa baderna. E nego falando assim: olha, a igreja, ela escondeu alguns livros que não estão na Bíblia. Ela não queria que o povo soubesse certas coisas. Começa uma mentira, outra. Mas no fundo é aquela coisa que o padre falou da gnose. Lá atrás a igreja condenou. O demônio, o padre falou isso na primeira, segunda, terceira aula. O demônio, ele só muda o envelope. Ele não consegue criar nada. Nascida na Ucrânia, ela viajou extensivamente pela Europa, Ásia e Oriente Médio. Uma coisa que marca isso: ela vai viajando para conhecer religiões, conhecer culturas, alegando ter estudado com o mestre espiritual no Tibete. Em 1875
fundou a Sociedade Teosófica em Nova York, com o objetivo de promover a pesquisa espiritualista, estabelecer uma fraternidade universal, sem distinção de raça, credo, sexo ou cor. Qualquer comercial fala isso hoje, porque parece uma coisa boa. Blavatsky escreveu vários textos esotéricos influentes, como Isis Sem Véu, A Doutrina Secreta. O feminismo, ele está um pouco antes, mas ele vai caminhar meio que junto aqui, sabe? E muitas das falas dela já está baseado num tipo de feminismo, não assim já esdrúxulo que nem o nosso hoje, mas já tem elementos assim de esotérica, de esoteria, de bruxaria. O feminismo, eu falava ontem na missa, o feminismo virou uma iniciação a esse movimento Wicca, né? Esse movimento de bruxa, uma sala que antecede um tipo de satanismo. Vamos ver depois no longo do curso, nos quais explorou temas ocultos e a unidade subjacente de todas as religiões, promovendo uma síntese de ciência, religião e filosofia. Sua vida foi marcada por controvérsias, incluindo acusações de fraude, mas ela permanece como uma figura central no pensamento teosófico esotérico. Fraude na questão de invocação de mortos, como Allan Kardec teve, como Chico Xavier teve, mas ninguém fala nada. São as vacas sagradas, ninguém pode falar, fora dos erros doutrinais que tem. O que ela queria? Uma junção, uma paz universal entre todas as religiões, tal e coisa. Meus irmãos, a gente escuta isso na rua agora. Essa é a mãe do satanismo da nova era moderna. Mas tem o pai também, que é esse cara aqui, Aleister Crowley. Foi o cultista inglês que ganhou notoriedade por sua vida extravagante e suas ideias radicais, mas coisa esdrúxula mesmo, na parte sexual. E esdrúxula no sentido de morto, de animal, de fezes, Ele dedicou sua vida a explorar montanhismo, esoterismo, poesia e práticas sexuais e liberais. Olha lá. Foi membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Fundou o sistema filosófico chamado Telema. Isso que é importante. Sabe quem que vai ser parte dessa turma? Paulo Coelho, Raul Seixas. Com o seu lema: faze o que tu queres e será tudo da lei. O Paulo Coelho e o Raul Seixas colocaram isso numa música que tem um princípio de um satanista. A música chama Sociedade Alternativa. Olha só, ele vai brincando que se você quer tomar banho de chapéu, se você quer não sei o que, faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Quer dizer, ninguém vai mandar em mim. Olha o Evangelho de domingo: quem me ama guarda os meus mandamentos. Não, faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Nesses versos tem muita coisa de Crowley. O Crowley, ele influenciou muito as artes, muito. Banda, filme, seriado, mas muito. E muita banda de rock agora paga pau para ele. Exorta ele, assim, não é? E veja, a Raul Seixas é de que ano, gente? Esse é dos anos 70, já faz 50 anos já o negócio. Ele liderou a Ordem Oriental do Tempo, onde incorporou rituais sexuais e magia. Autor prolífico, ele desenvolveu o conceito de Magique, uma abordagem que combinava tradições místicas orientais e ocidentais,
Seu legado controverso e repleto de críticas à sociedade influenciou profundamente a magia moderna e todas as artes e o ocultismo. Tá bom? Isso aqui é 2 caras. Mas podia pegar tanta gente, né? Só vai crescendo, e sabe? Vai tendo uma crescente que chega uma hora que o homem realmente ele se volta contra Deus, já de modo explícito. A postura satânica na literatura. Escritores revolucionários adotaram Satanás como um símbolo de oposição à cultura dominante, ampliando o ideal satânico. Se você pegar na história da literatura, se você pegar os romancistas, por exemplo, a escola romântica, tem muita coisa já lá, antes desses caras já, sabe? Baudelaire, esses profetas ou poetas malditos, né? Aqui no Brasil, eles já saudavam, faziam poema a Satanás já. A tradição filosófica e ateísta do século XIX também reforçou essas ideias, apesar de não invocar Satanás diretamente. Depois a gente vai falar sobre a filosofia. Na literatura também, o padre falou já, né, do Goethe, que ele inaugura o mito de Fausto, que é o doutor lá que vende a alma por conhecimento. Depois vai vir um outro escritor alemão chamado Thomas Mann, que é desse período aqui, que ele vai escrever um tipo de Fausto moderno. O cara é pianista, ele vende a alma para ser um pianista, e aí vai crescendo isso aí, sabe? É um jeito de ir espalhando a ideia. Figuras como filósofos e teóricos sociais defendem ideias como elitismo, egoísmo, rebelião, que se alinham com valores satânicos. Depois a gente vai ver tudo isso. Isso, como o padre falou, vai numa crescente. Só que chega esse cara aí, e aí arrebenta tudo, chuta a porta, que é o Anton LaVey, que é o fundador da Igreja Satânica. Em 30 de abril de 1966, Anton LaVey fundou a Igreja de Satanás em São Francisco, a primeira igreja satânica declarada no mundo, assim, as portas abertas. Não é que não tinha, não é? Tem um livro da literatura que chama O Sabá. O autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele é francês, ele participava dos rituais, e ele escreveu uma obra contando todos os rituais. Perto da morte, uns 10 anos antes de morrer, ele se converte e ele entra no mosteiro de clausura para fazer a reparação da sua vida. Mas veja, já tinha, mas era escondido. Agora não, agora é público. Agora a gente vai lutar pelos nossos direitos. Se tem budista, se tem muçulmano, se tem católico, também tem que ter nós. Especialmente em São Francisco, lar da geração dos hippies. Ele aproveitou todo esse embalo, São Francisco, os anos 60, muito ácido. LaVey apoiava o movimento hippie. Depois ele acha que é um movimento bobo, depois que ele se afunda no negócio. Explorava o ambiente liberal da época para promover práticas esotéricas ocultas. LaVey popularizou a missa negra, um ritual que inverte a missa cristã e celebra deidades ou espíritos pagãos. Os rituais eram realizados de forma pública, dramática, muitas vezes com uma sacerdotisa nua sobre um altar e uso de imagens de Baphomet, que é esse demônio aí, essa é a figura do diabo. Aqui ainda ele está assim comportadinho, né? Porque muitas imagens ele está nu, ele tem seio e ao mesmo tempo está com um membro viril.
Gente, vai vendo aí, ó, essa androgenia que o mundo tem buscado, que é pregado nesses shows, entende? Esse LaVey, ele chegou a gravar disco de missa negra. Então a coisa virou pop, né? Virou ao alcance de qualquer um. Diferente do humanismo, que já cheira a satanismo, que é o endeusamento do homem. Diferente do humanismo, o satanismo possui cerimônias e dogmas, elementos típicos de religiões que não são encontradas no humanismo. O humanismo é aquela pessoa que coloca o ser humano acima de tudo, sabe? A vida humana e tal e coisa, blá, blá, blá. Na época da pandemia, a gente viu aparecer um monte de humanista, no sentido assim, olha, tem que preservar a vida. Tudo bem, tem que preservar a vida, mas existe um culto devido a Deus, e está na raiz da fé cristã que não há maior amor do que dar a vida pelo outro. Mas em nome desse humanismo ficou todo mundo encaramojado. Esse humanismo, ele se espalhou por todo lugar. Na televisão está cheio de padre humanista. Ele fala de Kant, ele fala de Sartre, ele fala não sei de quê, mas ele não fala de Agostinho, ele não fala da Bíblia. Ele é humanista, ele tem uma capacidade assim de, sabe? Você pega um cara que nem o Karnal, que nem esses poetas, esses filósofos aí do botequim, é tudo isso, tudo assim, você olha assim, nossa, que da hora, que palavra da hora, que não sei o quê, blá, blá, blá. Mas é filosofia de botequim. Esse é o humanismo. O humanismo já vai cheirando um pouco o satanismo. Você pega um cara que nem o Karnal, que fala que Lúcifer foi o primeiro empreendedor. Qual que é a diferença com o satanismo? É um passo a mais. Já é declarado, já tem dogma, já tem culto, já tem adoração. Mas não deixa de ser um degrau da escada um com o outro, entende? A filosofia do satanismo moderno. O satanismo moderno, olha só, o moderno valoriza o individualismo e vê o ser humano como um animal, rejeitando crenças convencionais em altruísmo ou autossacrifício, ou seja, em doar a vida. Não, garante o seu, depois você pensa nos outros. Mas se tiver que sacrificar pelos outros, não, ninguém sacrifica por você. Repara que as pessoas não vão no culto satânico, mas as ideias já estão neles. As ideias já entraram neles. Aproveite a vida, cuide de você, cuide da sua vida. Se for preciso, puxa o tapete aqui, conta uma mentira ali. A raiz, na raiz, é aquilo que o padre sempre fala na homilia. A gente já vive numa sociedade satânica, já é. A igreja de Satanás é materialista, darwinista, ou seja, a evolução pura e simples. Quem veio ano passado, o padre falou, existe um tipo de evolução que é aceitável na igreja, mas essa evolução materialista aí é uma evolução sem Deus, é ateísta. E olha só, para os nossos professores de faculdade, eles não vão no culto satânico, mas eles pensam assim, adotando uma abordagem filosófica mais do que religiosa, apesar de incorporar aspectos ritualísticos. O satanismo moderno foi influenciado por figuras históricas e literárias consideradas satânicas por LaVey. LaVey cultuava essas pessoas. Às vezes, na fala deles, nos escritos dele, não tem adoro o diabo, essas coisas, mas
o conceito, a ideia estavam lá, de revolta, de individualismo, de materialismo, entende? Então, Maquiavel, é só você ler o Príncipe, você vai ver. Nietzsche, Deus está morto. A igreja aprisionou o pensamento. Nietzsche, ele faz uma guerra a Sócrates e a Jesus. Ele fala que quem arrebentou com o Ocidente foi Sócrates e Jesus, que trouxeram uma ética que aprisionou o ser humano. Não vou alongar. Vamos ver se no futuro, a gente dá um curso sobre isso, aprofundado. Mas tem que ser gente de cabeça boa, senão fica vendo o diabo em todo lugar aí. Mas influenciou, por exemplo, Nietzsche influenciou a teologia, gente. Eu falo um negócio, mas não vou falar, senão eu vou me complicar. Marx, não é? Padre, mas Marx escreveu adorando. Não, mas é um texto materialista, é um texto anti-Deus. A religião é ópio do povo. Você não precisa, embelezar o diabo para ser satanista, é só você falar contra Deus, não é? O Nietzsche tem um livro lá, o Anticristo. Eu sou o Anticristo, a deusa Gaia, e vai por aí, vai. Ixi, Maria. Mas esse, como o padre falou, são alguns, Você pega Freud, você pega a escola de Frankfurt, depois nós vamos ver outros autores, Ainda a gente está vendo o processo de crescimento da bagaça. A ideologia do satanismo e sua associação com figuras como LaVey continua a influenciar uma grande variedade de satanistas independentes e outras organizações satânicas. O satanismo carrega a complexidade de ser visto tanto como uma força culturalmente icônica, como uma representação de rebelião e liberdade criativa. Vamos ver então aqui. Primeira coisa assim: influenciou muito Hollywood. Quando eu falo muito, é muito mesmo. No tempo desse cara de LaVey, tem duas pessoas famosas aí. Para nós não são tantas, porque a gente, tem um que é o Sammy Davis Jr., que era um cantor e ator. É o neguinho aí. Ele a primeira versão de um filme conhecido nosso, que é 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e um Segredo. Lembra desse filme aí? Que eles vão roubar lá um cassino e tal. Tem o Brad Pitt, George Clooney, tem uma galera famosa. Tem uma primeira versão desse filme dos anos 60, que é o Frank Sinatra, que é o Dean Martin. Quem lembra daqueles filmes do Jerry Lewis, lembra? Tem sempre o cara que era o Dedé que era o Fazia Escada, sabe? Que era o serião. Era o Dean Martin, que era cantor e tal. E esse cara também. Então, é negro. Para nós a gente conhece muito, mas é negro assim de uma certa fama nos Estados Unidos. Ia lá, olha a foto abraçada com o cara, tal e coisa. E a outra pessoa que impulsionou muito o LaVey foi Marilyn Monroe. E morreu do jeito que morreu, E isso ali, nos anos 60 começando. Depois vai descambar. Como o padre falou, influenciou muito Hollywood. Porque pensa só, lá em Hollywood, quantas moças bonitas, por exemplo, chega por dia para tentar a fama? O que uma moça tem que fazer, ou um rapaz, para se destacar dessa multidão de pessoas que chega? Você vê às vezes que tem gente sem talento, não é? Que a coisa anda. É sorte? É favor sexual. Você viu aí o escândalo que teve de ator aí agora de pouco, que muitas atrizes começaram a denunciar, depois que ficaram famosas, Aí começou a denunciar o quartinho lá. Na Rede Globo tem isso, também tem uma denúncia de vários atores falando disso aí. Não é só a arte pela arte, porque pensa só, um diretor chega para mim e fala assim: olha, se você deitar comigo eu facilito as coisas.
A menina fala assim, não quero. Ele descarta e tem 30 que faz. Você está vendo agora, por exemplo, não sei se vocês viram, o quanto dessas meninas que eram do pânico, falando que elas, no fundo elas eram garotas de programa. Que era 10 mil na época, a hora. Então veja, você tem que fazer algo que destaca. Uma das coisas que destaca é a associação com essas coisas. A gente vai ver que há um preço dessa fama. E para ir passando de fama em fama e de grau em grau, é necessário duas coisas: a blasfêmia e a humilhação pública. É tipo assim, se você está disposto a essa fama, vamos ver se a gente te humilhar publicamente. Pode ver o quanto de ator que ele começa, ele está assim, sabe? Cabelinho do lado, repartidinho, parece cabelinho de padre. Passa 2, 3 anos, ele começa a fazer loucura, e surta, e não sei o que, tem todo um processo de tirar a personalidade da pessoa. Tem um filme, é um filme assim, difícil de assistir, porque é chato, assim, tal, mas para quem pega nas entrelinhas, chama Demônio de Neon. É isso que o pai está falando no mundo da moda. O que aquelas meninas precisam fazer para ser famosa? Não é só deitar com o cara. Entende? Porque pensa só, de novo, gente, quantas moças bonitas chegam numa agência de modelo por dia? Quando a pessoa tem segundas intenções, e quem está ali numa agência não é São Tomás de Aquino, não é Santo Antônio, não é? Tem um depoimento aí de vários artistas também falando da baderna, que é a Rede Globo, de muitos diretores que faziam com que os caras se deitassem com ele. Você quer esse papel na novela? Então, você põe no YouTube aí, você acha fácil isso aí. Percebe? Então, às vezes a gente acha que assim, por o talento, é o talento das pessoas. Gente, aí você vê gente às vezes com mais talento que não destaca, e a pessoa não tem, por exemplo, de um ator, não tem expressão nenhuma, não tem, e está destacado, e está louvado pela mídia, não sei o que, e de repente faz assim, pá! Você viu o Jim Caviezel, ele fez A Paixão de Cristo, Tá aí. quando foi para Hollywood, o blogueiro só que alertou ele. Falou para ele. Você vai ser deixado de lado. Ele não conseguiu mais nada. E aí, você vê, esse outro filme que ele fez agora, olha a polêmica que deu, porque estava denunciando um esquema. Hollywood é outra coisa, né? Veja que ela mete a boca na igreja para esconder o seu podre, né? A questão da pedofilia. Ih, gente, olha, se eu for falar, vai longe, hein? Esse tem um negócio que eu estudei, é isso aí, viu? Não estou falando de bocosice aqui. Trecho extraído da Bíblia Satânica. Benditos sejam os fortes, pois possuirão a terra. Malditos sejam os fracos, pois herdarão o jugo. Benditos sejam os poderosos, pois serão reverenciados entre os homens. Malditos sejam os fracos, pois serão apagados. O Nietzsche, ele chega a falar que ele tem nojo da humildade, porque o cristianismo deu voz aos escravos. Porque assim, ele fala assim, não é o cara do satanismo, é o filósofo que vai influenciar tudo isso. Vai influenciar Hitler, vai influenciar a eugenia, enfim. E de novo, tem gente lambendo a bota dele aí dentro da igreja. Ele fala assim, veja, o cristianismo era a religião dos escravos. Como o cristianismo começa a pregar que para ir para o céu tem que ser casto, tem que ser humilde, coisa que o escravo já tinha que ser, ele inverteu os valores das coisas, porque o certo é o cara ser
orgulhoso, ser poderoso, ser isso, ser aquilo outro. O certo é ele ser um super-homem. Entende? Quando o Hitler chegar, gente, vai estar tudo pronto. Olha, a gente é a raça melhor e vão pisar nos outros. Quando chega então esse satanismo moderno e essa vida que a gente leva hoje, você percebe que esse cara ganhou. Esse filósofo ganhou. As ideias dele estão aí. Ele morreu de loucura, né? Benditos sejam os ousados, pois serão mestres do mundo. Malditos sejam os humildes de coração, pois serão pisoteados por cascos fendidos. Quem que tem casco fendido? Um bode. Benditos sejam os vitoriosos, pois a vitória é a base do direito. Malditos sejam derrotados, pois serão vassalos para sempre. Benditos sejam os de mão de ferro, pois os inaptos fugirão diante deles. Malditos sejam os pobres de espírito, pois serão cuspidos. Olha, é assim, não é? Aí você vê um vídeo aí da Madonna cuspindo no povo. Qualquer showzinho aí que você vê aí, tá o cantor cuspindo na turma, jogando esperma na turma, jogando sangue na turma. O satanismo é abertamente elitista, classificando a maioria das pessoas como rebanho. Olha só, essa é uma ideia que está no nosso meio. Qual é a ideia? De que você não pode ser rebanho, que você tem que pensar por sua cabeça, por sua conta, que você tem que ser livre de pensamento. Mas a gente acabou de ver aí que nós somos o rebanho do Senhor. Para ser do rebanho, você tem que se adaptar ao modo do rebanho. Se uma ovelhinha está destacando, é sinal de que ela está saindo do rebanho. Mais ainda, se você pega a propaganda, ela vende através disso, porque ela já sabe, a propaganda já sabe que você não quer ser rebanho. Então é assim, compre esse tênis que você não vai ser do rebanho, você vai se destacar. Compre esse carro, esse perfume, isso aqui, e você vai ser diferente da massa. Entende? A propaganda já sabe disso. Por que o jovem, por exemplo, ele, é lógico, a adolescência, tudo aquela coisa, mas por que o jovem vai, 14, 15 anos, pinta o cabelo de roxo? Põe brinco, põe não sei o quê, porque ele não quer ser igual a todo mundo, ele não quer ser rebanho. As ideias já entraram, entende? A gente tem horror de ser rebanho. Vem todo daí uma converseira de que, olha, você como rebanho, você não vai pensar pela própria cabeça, você tem que ser autônomo. A ideologia de gênero pega nisso, gente. A revolta contra os pais, contra a sociedade, não é? Pega nisso. O que está na base, por exemplo, das letras de rock? Promiscuidade, tudo aquilo que a gente sabe, mas uma revolta contra o sistema. Lute contra o sistema, seja o capital, seja a igreja, seja os pais, seja não sei o que. É sempre uma revolta. Quem que é o primeiro revoltoso? É Lúcifer. Lúcifer não quis ser rebanho, Lúcifer não aceitou. Então assim, parece que é coisa só deles, mas é coisa que já entrou, o povo já absorveu que nem esponja. Os critérios para se diferenciar o rebanho são arbitrários, é lógico, porque se todo mundo quer ser diferente, acaba sendo todo mundo igual. Porque veja só, se você comprar vamos supor, não estou falando que é do diabo, mas veja, vamos supor, se você comprar esse celular da maçãzinha, você vai ser diferente de todo mundo. Mas aí esse tem. Então, você não está diferente de ninguém. Você que acabou virando manobra, não é? Olha, no tempo lá da novela Rei do Gado, lembra? Tem a musiquinha Vida de Gado, já ensinando você, viu? Você não pode ser gado, você não pode ser rebanho. E há quanto tempo faz essa novela?
Os critérios para se diferenciar do rebanho são arbitrários, baseando-se apenas no auto-reconhecimento como superior, naquilo que você beneficia a pessoa, a propaganda, o culto, enfim, né? Isso cria um ciclo onde todos podem facilmente se autoproclamar elite. Vamos pegar o povo que estava lá assistindo o show. Na cabeça deles, nós somos diferentes. A gente não pensa que nem a família tradicional, a gente não pensa que nem o pai e a mãe, a gente não pensa que nem, sei lá, esses bolsonaristas, isso, aquilo, outro. Tudo vai colocando no rótulo, no rebanho, porque a gente pensa diferente. Então nós somos a elite. Nós somos especiais. Chega um absurdo. Esse povo de mídia, gente, eles vivem num ambiente que eles não sabem o que está rolando no chão da fábrica. Eles vivem num ambiente de que é uma alienação do que o povo está passando, do que o povo está sofrendo. Você pega o Luciano Huck falando da Madonna, que ela foi capaz de unir um povo dividido. Meu, que país que ele está falando? De que país que ele está falando? Se essa desgraça toda no Rio Grande do Sul, todas essas coisas, e dividiu, uniu o quê? Entre nós, no dia do retiro dos seminaristas, esse último que eu fui, eu falei, gente, toma cuidado para o padre não viver numa bolha. De alguma forma, gente, diante de tudo isso, a paróquia protege o padre, os paroquianos protegem o padre. As ovelhinhas, tem ovelhinha que é duro, não é? Mas vocês enfrentam a ovelhinha muito mais difícil do que nós, porque vocês estão lá no meião, lá na coisa. Então aqui, veja, você é o padre, a turma te respeita, é aquela coisa toda. Lá da porta para fora não, a turma gosta, xinga e tal, mas aqui a turma tem respeito. Isso pode acontecer que você entre numa bolha e você começa a achar que a realidade é a sua paróquia. Aí você pode virar um elitista, você fica xingando, dando barraco, dando piti por qualquer coisa, por toalha que está torta, porque não está passada, que não sei o que, fica marcando reunião fora de contexto, não pensa que o povo trabalha, que o povo estuda, fica cobrando dinheiro toda hora, fica não sei o que, sabe, vira num... E eu falava, se você não confessar o povo, você não pisa no chão da fábrica. O que traz a realidade é a confissão. Aí você começa a ver que a realidade do que o povo está precisando, sabe? Olha, gente, às vezes a gente vê uns planos pastoral aí, de dioceses por aí, você fala assim, meu, esses caras não estão atendendo o povo. O povo está se matando, os jovens estão se cortando, esse negócio de ideologia de gênero, a família está arrebentada, e não sei o que, e a turma está fazendo uns projetos, sabe? Vamos pegar a nossa diocese, vamos para Cafarnaum, lá em Cafarnaum vamos fazer não sei o que, os negócios que não tem nada a ver, meu. Porque não pisa no chão da fábrica, virou elite. De novo, não sou melhor que ninguém, mas, gente, pelo amor de Deus, atenda o povo que você vai ver onde que está a febre do povo, e aí você vai ter que fazer um projeto pastoral, um atendimento paroquial a partir daquilo que você está ouvindo ali. Que horas são? O satanismo hoje tem 3 camadas. A primeira camada é o idiota útil, que é o cara que não quer ser rebanho, mas acaba sendo mais rebanho do que todo mundo. É o cara que está lá assim no show, que compra camiseta, que fala que a igreja aprisionou o pensamento, que assiste History Channel e acha que, sabe?
é o idiota útil, é a massa de manobra, é os soldadinhos que, se for preciso, vão ser sacrificados. Existe uma segunda etapa muito mais diabólica. Esse idiota útil, ele cultua Satanás muitas vezes sem saber. A segunda parte é o satanismo conceitual, que daí entra, que pode ser alguém que defenda o satanismo ou Satanás como uma figura de rebelião. Não, esse negócio de diabo não existe, mas a figura de Satanás é importante como um meio de revolta contra a sociedade, entende? Então ele vai filosofar em cima disso, ele vai falar na faculdade, ele vai ser contra a igreja, ele vai argumentar contra a vida, ele vai fazer filme, ele vai escrever peça, ele vai... É também um idiota útil, mas é já um naipe assim, que influencia as pessoas. Ele é um conceito já, percebe? E aí é o professorzinho lá da faculdade, é o artista, é não sei o que, não, que satanismo no show da Madonna é nada, vocês que são retrógrados, medievais, não sei o que, papapá. Ele escreve lá textão lá no Facebook, ele não sei o que, ele fala na faculdade a favor do aborto, ele... Entende? Todas as religiões são boas, Jesus é só mais um, tal coisa. Ele filosofa sobre isso, e disso gera música, gera filme, gera... E existe o satanismo ritual. O satanismo ritual já é o cara que abraçou a ideia, já é o cara que paga dízimo pro diabo, e já é os caras que aí entra pacto, entra missa negra, entra... Só que mesmo aí ainda tem vários degraus para baixo ainda. Tem um ainda que manda no outro. Deu para entender então? Tem o povão que entra de gaiato, não tão de gaiato assim, porque tinha a capacidade de falar não, mas vai se deixando levar, como o padre falou, vai amortecendo a consciência, e aí, não, é só um show. Quantas vezes se escuta assim, não, mas é só um filme, é só um show, é só um dia que eu não fui na missa, é só sempre assim. A segunda parte é o intelecto da coisa, e a terceira coisa já é explícito já. Esse que é explícito é que banca as outras duas. O dinheiro está na parte azul, porque sem dinheiro não vai, né? O satanismo conceitual, aonde que ele atua? Como ideia, como filosofia? Na política, no espiritismo, na cultura, na droga, nas drogas, no uso de droga. Por quê? Porque a droga tira você de si. Se tirou de si, a porta está aberta. O espiritismo assim também, as sociedades secretas, daí entra a maçonaria, Rosa Cruz, qualquer tipo de sociedade secreta, a pedofilia, bestialismo, as taras sexuais. Esse conceitual quer tirar a guarda sua. Você tem uns guardas aqui, para que o inimigo não invada: a graça, o Espírito Santo, o senso da fé. Se você baixa essa guarda, a porta está aberta. Então pode ser pela bebida, pela bebida você está, pode ser pela sexualidade desenfreada, pode ser, entende? A comilança. A nova era, de novo o mesmo conceito, não é? De sair de si, de se unir com o universo, de acolher os espíritos, não sei o que. O filosófico, a pornografia, o feminismo, o gaysismo. Então é quando o cara daí, ele até pode, não, ele pega e fala assim, não, mas eu sou cristão, não, mas eu sou católico, mas aí ele escreve um livro a favor do feminismo, por exemplo. Ele bota a cachola para funcionar em favor da pauta do diabo, entende?
A inteligência dele é um dom que Deus deu, mas ele usa de forma errada. Quando é o satanismo explícito, ritual, tem 3 coisas que faz daí: o pacto, que é o primeiro passo, o sacrifício, que nem o padre falou, que pode ser de coisa, de animal, ou de pessoa, ou de si mesmo, e a missa negra. Tá bom? Vai olhando o show e vai vendo se o que rolou. Meu, se aquela mulher falar assim: coma essa flor, coma essa vela. Você pega e fala assim: olha, quem tiver uma vela no bolso, coma agora. Ninguém ia comer? Não, ia ter nego, ia comer, não ia comer? Se ela falasse assim: ó, vamos dar um salve para fulano e tal. Não foi? Repara só que apareceu personagens lá políticos e apareceu homenagens a quem morreu de AIDS no Brasil. Quem morreu de AIDS morreu com uma vida santa. A gente tem que estar rezando para essa turma, né? Apareceu o Renato Russo, né, e outros lá, o Cazuza, apareceu vários personagens lá que morreram de AIDS. E aí a mídia, nossa, ela homenageou esses guerreiros, esses heróis. Herói do que, gente? Não é? A morte foi causada ali por conta do pecado. Tomara que tenha se arrependido, mas tentativa de redefinir satanista hoje, olha só, eles sabem que se ele mostrar esse lado podre do satanismo, ninguém vai. Então você tem que redefinir o conceito de satanista para parecer mais dócil à população. E aí entra, porque, por exemplo, que tem um seriado que chama Lúcifer, que o cara é um galã, que o cara fala bem, que o cara é inteligente, que o cara não sei o quê. Por quê? Porque eles precisam redefinir o conceito. Ele é filho de um pastor. É? O ator de Lúcifer é filho de um pastor. Aí pro diabo é mais gratificante ainda, né? Como adversário dos valores dominantes em vez de adorador do diabo. Então olha só, o satanista, ele não é um adorador do diabo, ele é alguém que pensa por si, que ele vai contra aquilo que é instituído, como Lúcifer um dia foi contra. Então aquele que vai contra o sistema, contra, sabe, você pega qualquer obra dessa de filme, de seriado, depois nós vamos ver isso. A pessoa que segue a Jesus é sempre um hipócrita. E o cara que é do diabo, ele não é tão ruim assim. Ele é charmoso, ele fala bem, ela é charmosa, ele ajuda as pessoas, ele não sei o quê. E o padre, e a Carola, e não sei o quê, que são, entende? Vai redefinindo o conceito, porque para eles, se ficou misturado, já está bom. Se misturou a ideia, já está bom. Se a pessoa entender assim, só dela entender assim, ó, nem todo mundo é tão bom e nem todo mundo é tão ruim, já está bom. Ao invés de adotar a visão negativa externa, muitos satanistas redefinem Satanás e o satanismo de maneira positiva, como símbolos de liberdade, individualidade, questionamento da autoridade, normatividade social. Já tem, por exemplo, muita gente que diz que Lúcifer foi um incompreendido, que a igreja que pintou Lúcifer, que Lúcifer não era assim. Tem teólogo que fala isso, gente. Que essa coisa de Lúcifer foi a Idade Média que provocou e tal e coisa, papapá. Aqui Satanás muitas vezes simboliza a resistência contra a opressão religiosa, social, e o satanismo é visto como um caminho de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Repara que acaba sendo hoje em dia um tipo de orgulho para a pessoa, você chama sua diabinha, seu diabinho, tipo assim, você é um quebrador de tabus, você é um, né?
As pessoas não ficam assim incomodadas do outro chamar ela de diabo, de tal coisa, porque tipo assim, é um quebrador de tabu, é um avançador, é uma pessoa que pensa fora da casinha, não é rebanho. O diabo, aí ó, é um incompreendido, ele não é tão ruim. Pior que ele é o hipócrita, o padre acabou de falar. A magia é vista como uma ferramenta para realizar mudanças de acordo com a vontade do praticante, que seriam impossíveis pelos métodos convencionais. Olha, é magia do bem. Não tem magia do bem. O que é a magia? A magia é a simpatia, o que for, é você querer algo não pelas mãos ordinárias, pelo caminho ordinário. Qual é o caminho ordinário? É Deus. Então eu vou fazer certas coisas que vão me dar link com o inimigo. Voltando aqui, ó. Ali, dá para ver lá em cima, ó. Tá vendo o pacto? Pacto implícito e pacto explícito. O que é um pacto implícito? Encruzilhada, simpatia, superstições, são coisas que a gente fala, que a gente acha que tem poder sobre ela. Por exemplo, se eu bater 3 vezes na madeira, vai me dar sorte. Veja, você está fazendo um pacto implícito, você está linkando aquela madeira que não tem força nenhuma a um poder de fazer o bem para você. Sabe quem que está com o Wi-Fi ligado quando uma pessoa faz isso? Entende? Ou vem pela via ordinária, ou não vai vir, ou vai vir, mas você tem que esperar. Mas daí eu não quero, tem um atalho aqui, esse atalho é pacto, entende? E aí tem o pacto que daí é explícito mesmo, olha, eu quero isso e eu vendo minha alma para isso. A estética e os símbolos são fundamentais no satanismo, como um pentagrama invertido, Baphomet, sendo os mais reconhecíveis. Por que é tão importante os símbolos no satanismo? Por causa da nossa igreja. Os protestantes tiraram tudo de símbolo, eles não têm símbolo. O deboche, eles não fazem deboche do culto protestante. Não tem culto negro. Entende? Tem missa negra. Se reza pela mãe do anticristo, se reza o creio do demônio, se reza o Pai Nosso, tem um pão preto, tem a orgia, ela é o deboche da comunhão nossa, da comunhão espiritual nossa, da comunhão dos santos, entende? Então, por que símbolo? Por que tanto uso de símbolo? Porque a nossa igreja, ela é carregada de símbolo, ela usa do símbolo na catequese e na mistagogia, que é aquele símbolo que tem poder, entre elas. Quando o padre falou assim, por exemplo, de simpatia, dessas coisas, veja, no fundo é um deboche das coisas bentas. Você abençoa a água, você abençoa uma imagem, entende? Quando você abençoa algo, por exemplo, o padre vai abençoar a água, aquela água, ela está, entre aspas, carregada com o poder de Cristo e com a intercessão dos santos. Aquela água benta, ela é diferente da Eucaristia. A água benta, ela está carregada, entre aspas, né? Essa palavra carregada, mas para você entender, da bênção de Cristo e da intercessão dos santos. Ela vai ter eficácia, a água benta, na medida em que você der fé àquilo. Certo? A Eucaristia não. A Eucaristia, ela é por si. Ela não depende. Ela transforma por si. O negócio da teologia chama ex opere operato, que é a Eucaristia, e ex opere operante. Ou seja, independe. A Eucaristia independe de quem recebe. Ela vai mexer com a pessoa. A água benta, por exemplo, o crucifixo, a imagem que você tem em casa, quanto mais de fato você alinhar com Deus, você linkar com Deus, mais, entende? Então, por exemplo, porque a imagem da Aparecida lá da sua casa não tem tanto milagre quanto tem a imagem da Aparecida lá da Aparecida?
por causa desse link. As pessoas vão lá, vai um monte de gente lá, todo mundo, entende? Então Deus quer colocar aquilo, entre aspas, na linguagem assim, bem popular, aquilo mais poderoso como a manifestação dele. Entende? Deu para entender? O diabo faz isso ao contrário. Quando existem trabalhos, magia, simpatias, que entre aspas são mais poderosos do que outra. É sempre ao contrário o caminho do diabo. A estética e os símbolos. Isso aqui já foi. Esses símbolos são usados para afirmar a identidade satânica, desafiar valores cristãos, como o pentagrama invertido, simbolizando a renúncia à trindade cristã. A figura do bode dentro do pentagrama, e vira e mexe, você vê em filme, em capa de disco, em show, em camiseta, em não sei o que, entende? Influência cultural ampliada. Vamos terminar essa parte do hoje, tá bom? Depois vamos ver o cultural daí semana que vem. É só uma pincelada agora, no como é que é hoje. O satanismo popular refere-se ao uso de imagens e temas satânicos em várias formas de entretenimento, de mídia, incluindo música, filmes, jogos de vídeo, game, literatura. O campo de batalha e o campo de propagação é muito grande, político. Essa abordagem cultural tem uma poderosa influência sobre as percepções públicas do satanismo, frequentemente associando a elementos sensacionalistas, ocultos e transgressores. A mídia, quando se fala nisso, a mídia também já usada por isso, ela tende a desacreditar. Ela fala assim, não, isso é bobeira, isso é coisa de crente, isso é coisa de católico, isso é debochado isso. Mas veja, por que é que toda cidade tem sempre uma entrada da cidade que está sempre lá um monumento à maçonaria, ao Rotary, à maçonaria? Por quê? É um tipo de consagração. Essa consagração é feita a partir de símbolos. Você pode procurar, toda a cidade tem uma praça, um lugar em uma das entradas da cidade que está lá. O satanismo como resistência simbólica. A introdução também destaca como o uso de imagens satânicas pode funcionar como uma forma de resistência simbólica contra a sociedade dominante. Olha aqui, ao brincar de ser mal, não é? Eu tenho que manter minha fama de mal. De alguma forma, veja, eu uso roupa preta, eu, sei lá, não converso com ninguém, eu sou revoltado, por quê? Porque eu tenho que manter minha fama de mal. Mas isso é gado, não é? É gado. Lembra do idiota útil? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente não perdoa, por exemplo. Não, ele está certo ou ela está certa, mas não vou dar o braço a torcer, vou ficar aqui, tem que manter minha fama de mal, não é isso? É a mesma coisa. Grupos que podem expressar descontentamento ou crítica às normas e valores predominantes. E o jovem, ele, ao mesmo tempo que ele quer ser diferente, ele precisa de um grupo para o apoiar, para ele ser reconhecido. Ele não quer mais a família como esse grupo, porque para ele é vergonha, porque para ele é mostrar que ele é criança ainda. Então, para ele mostrar que ele é adulto, aí ele vai e se associa a um grupo. Esse grupo pode ser um grupo lá da droga, do heavy metal, do homossexualismo, de alguma coisa. Ele começa a fazer parte de um grupo. Aquele grupo começa a dar força, e aí você vai vendo marcha disso, marcha daquilo. Por quê? Porque ele tem força no grupo. Como indivíduo ele não tem. Se você pôr ele ali para sentar e tá bom, vamos questionar, vou fazer 6 perguntas para você, se você responder eu concordo com você. Ele não tem força. O satanismo religioso e filosófico. O satanismo religioso é composto por grupos que se identificam explicitamente como satanistas.
e que desenvolveram uma estrutura de crenças e práticas. Ele pode assumir diferentes formas, variando entre o teísmo, onde Satanás é considerado uma entidade literal, e o simbolismo ateísta, onde Satanás é um símbolo de liberdade, questionamento da natureza humana. Hoje em dia cresceu muito a questão de rituais virtuais. Para nós, para participar da liturgia, você tem que estar lá. Para eles não tem problema. Por quê? Porque é coisa do diabo mesmo. Então, se for, por exemplo, uma pessoa que vai lá e, por curiosidade, toma cuidado ao site que você entra. Vai lá ver uma coisa satânica lá na internet, na televisão, um show desse, não sei o que, olha que legal, olha não sei o que. Se você vai dando consentimento àquilo, você está participando daquilo virtualmente. Os sacrifícios, como o padre falou, olha, de coisas, de animais, pessoas. O ano passado na Itália, olha, uma madre e um padre foram assassinados em rituais satânicos. Na Itália a coisa é grave. Por quê? Porque a Itália tem Roma, porque a Itália está cheio de santo. Olha a batalha. Conforme foi dando voz ao demônio, a coisa foi se perdendo. Tem uns países que são chaves nisso tudo, como o padre falou: o Brasil, a Itália e a França. A França, ela sempre foi considerada a filha mais velha da igreja. Quando dava treta, a França que ia ajudar a igreja. A França é a primeira que se revolta na Revolução Francesa. E olha que virou. A França está dominada pelos muçulmanos. Pega o quê? Eu vou chegar lá. Mas é rápido assim, é porque quanto mais a blasfêmia, mais poder assim, com o diabo, entende? Aquilo que o padre falava do rito. O rito de uma pessoa levar lá o frango morto, uma farofa na esquina, ele dá um certo tipo de poder diabólico para aquela pessoa. O rito de uma mulher publicamente dirigir 1.600.000 dá uma outra força, entende? Tudo ali é meio que zombando da missa nossa. Eu acho que não tinha, porque a gente não sabe os bastidores. Mas, por exemplo, se tem uma hóstia ali, ou um padre ali por meio, a coisa fica pior ainda, porque é o máximo da blasfêmia, entende? Então pegar a hóstia e profanar a hóstia é assim, é o power da coisa. Mas não vamos chegar lá. Vamos falar da missa negra, só ela mesmo. Terapia recheadas de elementos tornaram-se populares como terapias como elementos satânicos, esotéricos, New Age. Olha o crescimento de terapias. Não, mas padre, é só uma terapia, é não sei o que. Aí você vai lá, você deita lá, acende lá o incenso, coloca uma musiquinha da nova era, você fica. O que acontece? A sua defesa abaixa, entende? Abaixou, a porteira está. Olha o jejum. Quando você faz jejum, você fica meio assim, ó, né? O jejum, ele eleva a nossa capacidade de perceber artimanhas do inimigo. Ele eleva a sua defesa. Quando você come, naturalmente, a digestão, tudo faz com que você... ninguém reza o terço, ninguém faz adoração depois de comer feijoada. Não consegue, né? Porque é baixo, seu corpo já... Né? Depois, no retiro dos ministros aí, depois do almoço, o Padre João falando ali, só olhando para a turminha, só assim, é o corpo já vai, entende? Crescimento entre os governantes, de modo especial na ONU,
A ONU é um grande propagandista disso tudo. Olha aqui, ó, a importância da blasfêmia e do sacrilégio. A blasfêmia é quando você fala algo contra a coisa sagrada. O sacrilégio ela é mais grave, é quando você faz algo. Tá? Olha a mulher aí, ó, que entrou numa igreja pelada, vestida de Nossa Senhora. Ela sempre entra em igreja, sobe no altar, urina no altar, menstrua no altar, joga a menstruação no altar, finge aborto. Por que na igreja? Vai lá nos muçulmanos, faz um negócio desses nos muçulmanos lá para você ver. Lá no Chile, lá a mulher começou uma onda de pôr fogo em igreja. O padre já falou, quem não viu, veja, coloca depois no YouTube, marcha feminista na Argentina. Você vai ver o portão do inferno aberto. O que aquelas mulheres fazem para entrar na igreja. Aí a passeata, essas passeatas que tem na Argentina, ela está bem onde está a catedral. Põe para você ver depois. Então olha só, o sacrilégio e a blasfêmia como um processo purificador, afastando os praticantes das normas cristãs e preparando-os para os pensamentos independentes. Se chega num ponto que na Irlanda, na Argentina, quando aprovou o aborto, as feministas comemoraram como se fosse fim de Copa. Está acabando, vamos acabar essa parte aqui. Libertação sexual. A liberdade sexual em contraste com as doutrinas religiosas repressoras, negócio de caticidade. Sabe, você está feliz. Olha só a propaganda de agenda diabólica usando a sexualidade nos dias de hoje. Você pode abrir agora a página do UOL, sabe? A chamadinha do UOL. Aquela página do UOL lá é como se fosse a capa do jornal. Eu duvido que não tenha algo falando de promiscuidade ali. O casal Trissal conta o seu testemunho de felicidade. O homossexual foi, violentado, foi fobia lá no show da Madonna. Eu duvido que não tenha. Entende? Porque vai massificando, veja só. Vai incorporando isso, a novela, o filme, vai incorporando, você vai achando tudo normal. A castidade hoje, gente, é coisa de gente estranha. Mas o mandamento fala para guardar a castidade. Então, o estranho não é guardar a castidade, o estranho é perder, buscar a impureza. A rejeição do bem e do mal. Ele rejeita os conceitos tradicionais de bem e mal, afirmando que o homem deveria definir sua própria moralidade. Esse negócio de bem e mal, nessa dualidade, homem e mulher, pai e filho, padre e leigo, não, é todo mundo igual. Quando uma das artimanhas do comunismo é justamente isso, é quebrar a hierarquia, é dizer que não tem hierarquia em nada, tudo é igual, todo mundo é igual, mais ou menos, até a página 2. A missão do padre é diferente do leigo. O padre sempre fala, se numa família, o poder de uma família tiver igualado, essa família vai acabar. O pai e a mãe tem que mandar mais que o filho. O professor tem que mandar mais do que o aluno. Mas sabe? E o que a teologia da libertação prega? Isso também é o fim da hierarquia. Não, esse negócio de padre mandando, de leigo obedecendo, não, isso aí é opressão do povo, isso aí. Falou, que nem o padre sempre fala, falou o cara que chega com um carro que parece uma nave, né? O discurso, o papel, aceita tudo. Porque o ódio hoje na TV, vamos pensar, por que tanto ódio hoje na TV, nas faculdades, a igreja, a família, a vida, a castidade, a filosofia clássica, a palavra, a semântica? Por que tanto ódio? É à toa? É progresso? É evolução? É todo um caminho devagar e longo da vaca indo para o brejo, na nossa cara.
A começar de nós padres, na nossa cara. Para terminar, palavras chavões. Vira chavão no meio deles. Intolerância, família tradicional. Não tem, é uma família, não tem família tradicional. Para ser família é homem, mulher e filho. Quando você entra na discussão família tradicional, você já está no jogo semântica deles. É que nem o protestante, quando o protestante chega para você e fala assim, mostra na Bíblia onde que está, e você já está na semântica deles, você já caiu na conversa deles já. Fundamentalista, ou medo da turma ser fundamentalista. Esse é uma família fundamentalista, esse é uma família moralista, ou então assim, radical. Não, eu sou católico, mas eu não sou radical não, esse radicalismo não presta não. Olha a diferença de um católico radical e um muçulmano radical, por exemplo. Um muçulmano radical, ele sobe num prédio e explode o prédio. Um católico radical é São Francisco, é Padre Pio, né? Você tem que pensar assim, ó, quando a turma chamar você de radical, porque está aí na missa, está rezando terço, para que ir tanto na missa? Você lembra da sua miséria. Você lembra como é a sua oração? Você lembra como é que você distrai na missa? Você lembra da sua miséria. Aí você pensa assim, se eu sou radical, com essa vidinha que eu levo, o Padre Pio era o quê? João Paulo II era o quê? Eu não estou nem no pé deles, né? É que é naquela coisa, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Para os seus parentes aí que não reza, que não... Um pouco que você faz parece que você, não é? Eu falei para o Wellington, né? Ele ia numa paróquia, uma dificuldade lá, tal, papapá. Falei, fica tranquilo, se você celebrar uma missa por semana, a turma vai achar que você é o Padre Pio já, porque não tinha nada, não é? É assim, mas é assim. O pouco que você faz para os seus parentes, nossa senhora, é uma coisa de louco, é um rato de igreja. Quem é a gente na fila do pão, gente? Patriarcado, empoderamento, liberdade, falso conceito de liberdade, mas no fundo libertinagem, né? Seja único, pense por si mesmo. São chavões, podia falar mais um monte aí, tá bom? Semana que vem nós vamos continuar nesse tema, vai longe, hein? Mas o básico é que eu quero que vocês percebam isso. Dá uma olhada e veja que nada é à toa. Tudo isso nós estamos preparando para ver, por exemplo, quando a gente chegar na coisa do rito, vocês vão ver que o que aconteceu no show foi rito mesmo. A gente vai ver que tem todos os elementos aqui, ó, do que precisa para ser um ritual satânico. Tem a sacerdotisa, tem as vestes, tem a profanação, tá tudo lá. Tá bom? Mas foi só um teatro, se foi um teatro, deu link, já deu link. Vamos ficar de pé?